Olá, meus amigos, minhas amigas, técnicos e técnicas de segurança e demais prevencionistas. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E hoje nós estamos aqui no nosso Café com o Presidente, o café da tarde, né? Um dia bastante ensolarado. Estamos aqui com uma pessoa fenomenal, um grande parceiro, um grande amigo. Esse daí é um dos nossos parceiros que temos. Os técnicos de segurança têm como um parceiro muito bom junto de nós. É o nosso professor e doutor Leonídio Francisco Ribeiro Filho. Esse homem aqui é muito. Ele é um engenheiro industrial eletricista e de segurança do trabalho. Ele também é membro titular do grupo de trabalho técnico da NR5, NR9, NR10, NR20. Vixe, quanta NR do mundo! Do Ministério do então Ministério do Trabalho, né? Também foi auditor fiscal. Ele é auditor fiscal do trabalho aposentado. Coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e de Qualidade Pericial da Unip, Universidade Paulista. Também é coordenador de Missão Especial de Saúde e Segurança Ocupacional da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Outra coisa importante também, ele é presidente da OBEST, Organização Brasileira das Entidades de Segurança e Saúde no Trabalho e do Meio Ambiente. Também não pode deixar de ser conselheiro da Comissão Especial de Engenharia Elétrica, do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? São Paulo. É presidente de uma entidade chamada ISOMEX BR, uma associação interdisciplinar e de saúde ocupacional e higiene do México. Também é autor de vários livros, né? Vários livros, por destaque, é o primeiro livro de higiene e segurança do trabalho. O nome do livro é muito legal, Técnicas de Segurança do Trabalho. E também ele é um consultor de empresas na sua especialidade, né? E perito judicial da Vara Federal de Piracicaba. E não poderia deixar de ser uma figura igual o Leonídio, que todos conhecem, muitos conhecem. Ele tem alguns reconhecimentos importantes também. Ele é oficial da Ordem do Mérito do Trabalho, Getúlio Vargas. Tem a medalha Anchieta também e diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Olha só que denominação bonita. Colocaram o nome dele no túnel da rodovia Carvalho Pinto, no quilômetro 76. Quando vocês passarem por lá, vão verificar, vão ver o nome. O nome lá é Leonídio, nome do túnel. Leonídio, olha só que belo currículo, hein? Isso que tem muito mais, é claro, de contar das nossas histórias, dos nossos bate-papos, né? Das nossas... A gente tem bastante contato e também é nosso trabalho muito envolvido na parte profissional. Você é um grande parceiro nosso dos técnicos de segurança, você nos respeita muito enquanto profissionais, né? Isso é muito importante. Eu já falei demais, agora gostaria de você, nesse Café com o Presidente, contasse para nós essa história tão bonita que tem, desde a época que começou essa história da segurança do trabalho no Brasil, como que os técnicos vieram e chegando até os dias de hoje. Depois a gente vai fazer umas perguntinhas para você. Portanto, meu companheiro, você que é um grande palmeirense, eu vou dar a bola para você chutar. E ele vai fazer um passo, hein? Vamos lá. A bola é contigo, Leonídio. Eu agradeço de coração essa grande oportunidade que nos é dada pelo presidente do Sintep, Marcos Ribeiro, por participar neste café da tarde, né, promovido pela Sintesp TV. Naturalmente, eu também agradeço porque essa oportunidade vai enfocar algo que eu gosto muito, que é o tema história do prevencionismo, que é o prevencionismo brasileiro é muito rico, ele nos dá bastante força, né? E a gente tem que conhecer essa história para entender melhor a importância da prevenção de acidentes, entendê-la que ela é um valor e que ela tem que se integrar nos negócios da empresa. E as palavras do Marquinho, como carinhosamente todos o chamam, né, por esse
esse desprendimento que ele tem, pela essa força de vontade, pelo querer de valorizar essa nobre profissão do técnico de segurança do trabalho. Então, muito mais importante do que ele falou em termos do meu currículo, ele esqueceu de falar algo muito, muito importante que vem do meu coração. Eu sou um amigo eterno dos técnicos de segurança do trabalho. Então, Marquinho, a história é muito grande, a gente pode fincar vários marcos. Se você quiser, eu continuo, você fazer alguma pergunta mais específica, né? Eu posso dizer, Marco, que, vamos dizer assim, quando apareceu essa figura grandiosa, importante do prevencionismo, o técnico de segurança do trabalho, né? Eu posso dizer, Marquinhos, que se a gente revirar um pouquinho a história do prevencionismo, sem ir muito lá para o século retrasado, né? Nós podemos citar um período muito importante, que é o início da década de 20, ou um pouquinho antes, mas assim, o início do século retrasado, quando apareceu aqui nas Américas, né, mais particularmente na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, o prevencionismo social. Com o prevencionismo social, chegou o seguro acidentes do trabalho. Então, as seguradoras, para atender, vamos dizer assim, os fundamentos, né, do controle do risco, do seguro acidente do trabalho, que é baseado na estatística, mais particularmente na lei da probabilidade do risco, elas começaram a treinar os seus inspetores de seguro, aqueles que iam nos clientes, tentar captar, né, o seguro, tentar orientá-los nisso ou naquilo em termos de prevenção de acidentes, porque o problema do acidente, naquela época, no início do século retrasado, mais ou menos lá no início de 1920, estava muito restrito à proteção de máquinas, né? Porque se passou de um trabalho artesanal, né, para um trabalho em série, e com isso surgiram as máquinas. E o nosso próprio bom senso pode nos informar que eram máquinas desprotegidas, principalmente no ponto de operação e de transmissão de força. Naquela época, a segurança do trabalho era até confundida com proteção de máquina, porque ela era a grande causadora do acidente. Então, esses inspetores de seguro iam lá nas empresas, né, e diziam, olha aqui um croquis para você fazer essa proteção, uma pequena norma de segurança, um cartaz, mas ocorre que a questão do seguro foi disseminando para todas as indústrias norte-americanas, e, naturalmente, os inspetores de seguro não tinham, não eram em número suficiente para dar essa cobertura. E os clientes, né, as empresas, começaram a reclamar junto à seguradora. Por que vocês não mandam os inspetores de seguro aqui, fazer uma palestra, nos dar uma... E as seguradoras disseram o seguinte, por que vocês não treinam pessoas que tenham, assim, que vocês possam ter uma sensibilidade para captar aquelas que têm maior percepção de prevenção de acidentes, assim como nós fizemos, nós poderemos ajudar em termos de uma norma, de um manual, e assim que as empresas começaram a fazer, elas verificaram no seu quadro de funcionários quais aqueles que tinham mais sensibilidade, tinham mais facilidade de liderança, de conversar com pessoas, e aí começou o técnico de segurança do trabalho, mas com o nome de inspetor de segurança do trabalho. Por isso que tem essa palavra inspetor, porque ela deriva do inspetor de seguro, que ia lá verificar se as empresas estavam atendendo os requisitos necessários para ela receber o seguro acidentes do trabalho. Então, surge no mundo prevencionista este profissional, né? O inspetor de segurança do trabalho. Esse inspetor de segurança do trabalho, ele foi reforçado posteriormente na década de 30 com as teorias de Heinrich, porque Heinrich também era
engenheiro de uma grande seguradora que atendia várias empresas. E ele começou a fazer pesquisa nas empresas e verificou que os acidentes não aconteciam, não eram obra do acaso, não eram questão de sorte ou de azar, mas ele tinha causas. E se ele tinha causas, era uma questão técnica, porque a técnica poderia levantar quais seriam essas causas, e se fosse levantadas as causas, mais uma vez, colocando-se técnicas em ação, poderiam elas ser eliminadas e, consequentemente, eliminariam um acidente e, principalmente, aquilo que as seguradoras não queriam que ocorresse. Isto é, acidentes com lesões, né, que poderiam afastar o trabalhador da empresa, e isso poderia prejudicar as seguradoras, né? Então, aí, o inspetor de segurança é mais requisitado, ele entra mais com força dentro das empresas, né? E aí surge realmente um inspetor de segurança sob um ponto de vista assim, mais técnico, um cara que precisaria ter competência, ter habilidades para fazer a prevenção de acidentes. Então, aí é uma primeira parte, um grande marco do prevencionismo brasileiro é o surgimento desse ator, um dos mais importantes, talvez o mais importante, não é porque eu estou, assim, conversando com vocês, com um líder dos técnicos de segurança, que é o Marcos Ribeiro, mas eu nunca falei mentira para técnico de segurança, é uma verdade, vocês são os baluarte, porque estão praticamente presentes em todas as empresas, muito mais do que o engenheiro de segurança do trabalho, que normalmente aparece em empresas acima de 500 funcionários. Então, realmente, é um grande marco, né? O aparecimento desse ator do prevencionismo internacional e brasileiro, que é o técnico de segurança do trabalho. Aqui no Brasil, Marcos, ele surge também na década de 20, mais precisamente em 1923. Lá. Por quê? Porque um grande advogado, um entusiasta das ferrovias, Eloy Chaves, lá do Vale do Paraíba, de Guaratinguetá, ele vendo que o Brasil, nosso país, nosso querido Brasil, era um país de dimensões continentais, ele achava que devia prevalecer aqui no Brasil a ferrovia e não as rodovias. Então, ele foi para a Europa verificar como eram administradas as ferrovias, né? E aí ele se deparou com o prevencionismo social, que é um prevencionismo passivo, isto é, ele aparece depois da ocorrência de um acidente ou de uma doença do trabalho. Como aparece? Amparando o acidentado, dando uma assistência médica, hospitalar, um pagamento de uma certa diária. Ele ficou tão entusiasmado com isso, Marcos, que quando ele regressou ao Brasil, ele começou a lutar para que o Brasil também tivesse, ou fosse aqui implantado, o prevencionismo social, que o foi, né? E, em função disso, surge o prevencionismo social e surge os institutos de aposentadoria e pensões, né? O primeiro, naturalmente, foi dos ferroviários. Papai era ferroviário e era assistido pelo IAPFESP, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários. Depois surge o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, depois dos comerciários e assim por diante. Então, cada atividade econômica praticamente tinha o seu instituto, né, de aposentadoria e pensões, né, que também, por causa do seguro acidente de trabalho, e se o seguro do acidente de trabalho, o número do acidente não fosse controlado, poderia ser aumentado o percentual, as empresas começaram a ter também mais necessidade de ter essa figura do inspetor de segurança do trabalho na década de 20, 30, permanecendo mais ou menos até a década de 60, né? Quando o inspetor de segurança do trabalho aqui é fortalecido por um convênio que o governo brasileiro fez com o governo norte-americano, e surge, então, Marquinhos, um momentinho só, surge um livro muito importante, que é o livro
do Manual do Inspetor de Segurança. Na década de 60, uma tradução feita do livro que era feito pelas seguradoras norte-americanas, né? E conhecido e apoiado aqui no Brasil pelo então Ministério da Educação e Cultura, e o título industrial dele é Industrial Safety, né? Então, um livro que foi muito utilizado pela Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes na década de 60, quando a BPA foi uma precursora, uma pioneira na formação do inspetor de segurança do trabalho, né? Sobre, vamos dizer, o controle do então, vamos dizer assim, superintendente, o saudoso e querido Joaquim Augusto Junqueira, né? Que nós não poderíamos falar que naquela época existia o médico do trabalho. Essa figura do médico do trabalho não existia, embora em 1959, pela recomendação 112 da OIT, essa recomendação dizia o seguinte: que bom seria se os países membros da OIT, e o Brasil era um grande país membro da OIT, adotasse nas suas empresas, olha, Marquinho, serviços de medicina do trabalho e não serviços de segurança do trabalho, né? Então, se nós pudéssemos falar em termos da existência de um médico do trabalho, era o doutor Joaquim Augusto Junqueira, que também apoiou muito, mas muito mesmo, os inspetores de segurança do trabalho. Já visto que foi por luta dele que veio este livro, né? Que era um verdadeiro manual para o inspetor de segurança da época, e elaborou os primeiros cursos, Marquinho, que era mais ou menos de 80 horas, esses cursos, né? E aqueles poucos profissionais que existiam na época eram, vamos dizer assim, uma espécie de professores. E eu tive a honra de ser, né, participar do corpo docente desses esses cursos, né, principalmente no foco de segurança em eletricidade. Participaram também ilustres técnicos de segurança da época, ou inspetores de segurança da época. Destaco, por exemplo, o Álvaro Zóquio, que trabalhava na Ford. Lá ele era chamado já de supervisor de segurança do trabalho, entende? A denominação que daqui a pouco nós vamos falar, que deu vamos dizer assim, criou barreiras, né, no meio empresarial, porque supervisor era mais uma denominação de nível hierárquico dentro de uma empresa, e não como nós entendíamos o supervisor, como ele sendo um orientador, um educador da prevenção de acidente dentro das empresas, né? Então, esses cursos, né, da BPA, a BPA era lá perto do Largo de São Bento, na Rua Florencio de Abreu, né? Quase lá, bem de frente de uma casa que era bastante conhecida, a Casa da Boia, né? Muitos técnicos de segurança, os primeiros, né, que dentro de uma outra, iam lá para comprar uma boia de cobre para fazer o termômetro termômetro de radiação, né? Eles compravam lá, faziam um buraco, punham uma rolha e enfiavam o termômetro, né? E se virava. Olha a criatividade do brasileiro. Quem criou essa criatividade foram os inspetores de segurança daquela época, né? E traziam lá nas aulas de higiene do trabalho, lá do inspetor de segurança dos cursos da BPA, né? Agora, Marquinho, um grande apoiador, né, da valorização do técnico de segurança do trabalho, indiretamente também dos engenheiros de segurança do trabalho, dos médicos do trabalho, das enfermeiras do trabalho, do auxiliar de enfermagem do trabalho, foram os CONPATs, né? O CONPAT é sigla de Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A meu ver, Marquinhos, os CONPAT foram um verdadeiro, assim, ovo de Colombo, que os militares da época descobriram. Eles verificaram o seguinte, Marquinhos, eu queria deixar bem claro agora que nada tem que se levantar sobre questões ideológicas,
de militares, eu estou dizendo uma situação num contexto da época, certo? A gente tem que ser transportado por um contexto da época. Então, o governo da época, eles notaram que tinha muitas empresas, principalmente as multinacionais e as empresas de energia elétrica, que tinham muita coisa em termos de prevenção de acidente, mas muita coisa, tinham experiência, tinham manuais, tinham profissionais, mas eles notaram o seguinte, embora eles fossem militares, que eles não poderiam ingerir nos negócios internos da empresa. Então, o que eles descobriram, Marquinhos? Puxa vida, toda pessoa física ou jurídica, queira ou não, são vaidosas. Então, vamos convidar essas pessoas jurídicas e físicas para relatar em tese nos eventos que nós chamamos de CONPAT, Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, eles pesquisavam, através das delegacias regionais do trabalho da época, Marcos, quais eram os problemas mais gritantes neste ou naquele estado da nossa federação. Vamos supor que a questão fosse máquinas, proteção de prensas. Então, eles convidariam a indústria automobilística para apresentar uma tese, higiene e segurança do trabalho na indústria de manufatura de veículos, com o tema principal de proteção de máquina. Eles recebiam, as empresas recebiam um convite e falavam, puxa, o governo está nos convidando, vamos ficar uma semana na mídia, não vamos gastar nada de propaganda, para nós aqui é uma facilidade, a gente convoca o nosso pessoal da segurança do trabalho, destacando lá que a maioria era um técnico de segurança, eles reúnem todo esse material que nós temos, eles apresentam lá, nós vamos fazer contato, e as empresas aceitavam na hora. Então aí surgiram, Marquinhos, estou me afastando, é culpa do Edson, porque ele me pegou, não meio de surpresa, mas vamos ver aqui, eu estou virando as costas, mas estou tentando procurar aqui na minha biblioteca um outro livro. Cadê o outro livro, meu Deus? Cadê outro? Isso. Então, Marquinhos, tudo que eu estou falando, Marquinhos, é aquela história, né? Estou vendo pau, mas eu mato a cobra. Tem aqui, olha, Marquinhos, os anais desses congressos, maravilhosos, Marquinhos. Aqui está a história do nosso Brasil, não é nada de gringo que fez, aqui é a história de que cada profissional, e a maioria deles eram técnicos de segurança, que redigiram temas maravilhosos. E, às vezes, eu fico triste que a nossa querida Fundacentro não está dando valor para esses anais. Deveriam estar encadernados, com capa de vidro, para ser protegida contra micróbios, principalmente com essa porcaria desse coronavírus, que pode estragar também isso. Aqui tem a história do Brasil, aqui, da prevencionismo, entende? Então, pessoal, isso está registrado nesses anais. Então, esses congressos tiveram maior força a partir de 1965, um congresso que houve lá em Santa Catarina, se não me falha a memória, em Florianópolis, mas o ápice, o auge da questão do técnico de segurança do trabalho e o link com esses CONPAT, Marquinhos, foi em 1969, no congresso, no CONPAT, realizado lá em Salvador, na Bahia, na Universidade da Bahia, cujo tema âncora, Marquinhos, foi a formação oficial da equipe, né, do técnico de segurança em nível médio e o chamado inicialmente engenheiro de higiene e segurança do trabalho e o médico do trabalho, lá nesse congresso lá de Salvador. E estava sendo preparado esse congresso, foi um grande marco para que o governo, que estava sendo abalado, Marquinho, porque a ascendência do número de acidentes não era praticamente linear, era exponencial. O Brasil estava sendo intitulado, no final da década de 60, como campeão mundial dos acidentes de trabalho, chegando a quase 1,5 milhão de acidentados no Brasil. E isso estava tocando
buscando os brios dos militares, né? Então, o que eles fizeram? Por surpresa de todos nós, inclusive daqueles poucos que já atuavam como profissionais na área de segurança e medicina do trabalho, o governo, então, regulamenta um artigo de 1943 da CLT, o artigo 164, que dizia o seguinte: todas as empresas que tivessem acima de 100 funcionários deveriam constituir a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, e o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Então, o professor Júlio Barata, que era ministro da Previdência Social e do Trabalho, né, em 27 de julho de 1972, publica a portaria 3237, né, regulamentando aquele artigo. Então, na hierarquia das leis, a gente sabe, uma lei diz para nós, Marquinhos, você tem que fazer isso, mas não nos informa como fazer isso. Quem vai nos informar, por exemplo, no caso, foi uma portaria, essa 3237, que mostrou como é que seriam esse serviço, como ele seria constituído, etc., né? Então, é regulamentado esses serviços, né? E aí surge, né, dentro da equipe, o supervisor de segurança do trabalho. E, além daquele curso de inspetor de segurança do trabalho que eu falei que era realizado pela BPA, a Fundacentro, né, em 1971, preparou um curso para supervisor de segurança do trabalho, lá na sua sede, que só existia lá na Cardoso de Almeida, era um sobradão antigo, muito bonito, certo? E no fundo dele, uma garagem foi transformada, que era edícula, tanto a garagem onde tinha um automóvel, como em cima tinha uma espécie de um quarto, né? Um amplo. Lá, então, se estabeleceu o serviço, o serviço de ensino da Fundacentro, né? E como eu era o assessor técnico do superintendente, imagina um moleque, um garotão, assessor do general Moacir Gaia, né? E também eu chefiava a divisão de segurança do trabalho, e como eu já atuava na faculdade de engenharia industrial, no corpo docente, eu era assistente do professor Silas Fonseca Redondo. Se alguém pudesse ser chamado engenheiro de segurança do trabalho naquela época, era o professor Silas Fonseca Redondo. Então, o general Gaia me outorgou, né, a responsabilidade de formatar o primeiro curso de supervisor de segurança do trabalho, com a ajuda de 5, vamos dizer assim, inspetores, né, de segurança que trabalhavam no serviço de ensino, mas que também eram autodidatas, eles não tinham uma titulação formal, eram autodidatas que aprenderam por si só e estavam aprendendo com aquela livralhada toda que existia na Fundacentro, que a gente pode, sem dúvida nenhuma, dizer que é a maior biblioteca de segurança e saúde no trabalho da América Latina. Isso é formidável. Eu recomendo a todos os nossos técnicos de segurança que façam uma visita, né, quando possível, à biblioteca da Fundacentro para saber o que lá existe. Quando tiverem necessidade, vão angariar subsídios em todas aquelas bibliografias, porque a gente jamais deve se esquecer aquilo que o Sintesp luta junto comigo. Nós não queremos formar ou que exista mais um técnico de segurança ou mais uma técnica. Isso tem bastante, infelizmente, no mercado de trabalho. Nós vamos discutir isso em outro marco sobre a qualidade do ensino do técnico de segurança do trabalho, mas o Sintesp preza e luta, e eu faço parte dessa luta, que nós queremos o quê? O O bem grande, o técnico de segurança, o A bem grande, técnica de segurança do trabalho. Então, para isso, é necessário um curso com qualidade, né? Aí, Marquinho, surgiu um grande problema, Marquinho, um grande problema. O Brasil precisava preparar entre engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros, cerca de 14 mil profissionais.
como é que vamos obrigar uma empresa a ter esse profissional se ele não existe no mercado de trabalho? Aí, mais uma vez, eu, lá, como chefe da Divisão de Segurança do Trabalho, naquela época, o doutor Joaquim Augusto Junqueira, né, que chefiava a Divisão de Medicina do Trabalho, e a engenheira Berenice Goesler, fomos pesquisar em vários lugares do mundo, ou aqui no Brasil, como seria a formação desse técnico, desse engenheiro. Ninguém soube responder, Marquinhos, ninguém soube. Lá no exterior, nós temos um especialista em proteção de máquina, em ruído, em vibração, e não sei o quê, mas esse profissional que nós queríamos ter mais completo, que seria um gestor, ninguém soube nos responder. E aí, Marquinho, qual é a saída que nós tivemos? Foi complicado. O general falou assim, se vira, né? Era um militar, né? Se vira. Senão, eu não posso falar muito. Era mandado embora. Por outras razões que eu não posso mencionar aqui também, mas a gente era... Mas depois de mandar embora, voltava tudo de novo, porque não existiam profissionais e tinham que nos manter lá, né? Então, aí, nós propusemos o seguinte, vamos formar comissões. Foi formada uma comissão em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Do Rio de Janeiro, eu vou destacar o Antônio Carlos Barbosa Teixeira, um baixinho, engenheiro da Petrobras, o fundador da SOB, sociedade muito briguento, não gostava de médico, criava problema com médico. Lá também no Rio de Janeiro tinha o Ari Bolsas, era um engenheiro da Delegacia Regional do Trabalho, tinha lá um outro profissional, tinha uma médica negra, muito inteligente, a Tudor, né? Ela era da Eletrobras. Aqui, lá em Minas Gerais, tinha Elizabeth Lauar, né? Lá no Rio Grande do Sul tinha o engenheiro Cabral, né? Que era da Previdência Social, e um médico que depois se tornou famoso por ser cognominado o pai das NRs, ai, meu Deus, como é o nome dele? Marquinhos, me ajuda lá. Ele era médico do trabalho, entre aspas, da Varig. Como é que ele chama? Meu Deus, como é que é o nome dele? Daqui a pouco. Ele foi vamos dizer assim, um baluarte. Foi lá em 1978, quando surgiram as normas regulamentadoras, né? O professor exige cola também, viu, Marquinho? O professor exige umas colas. Eu ia combinar com o Edson as minhas colas, mas não... talvez eu ainda mande uma colinha com ele. Rafael Weber. O Rafael Weber, que se tornou secretário de Segurança e Medicina e Trabalho em 1978, lançou as normas regulamentadoras. Esse é um outro grande marco da história do prevencionismo. As normas regulamentadoras geraram ferramentas ou pré-requisitos para que o técnico de segurança do trabalho tivesse mais condições, inclusive com respaldo compulsório dessas normas, de fazer com que a prevenção de acidentes ocorresse na maioria das empresas brasileiras, né? Então, Marquinho, essas comissões se reuniram e propuseram um currículo, mas aí qual foi a questão? Aí a turma começou a se lembrar das comissões da BNT, que discutiam e as coisas não aconteciam. E Marquinho, existia naquela época um problema que você tenta administrar, e eu também, e principalmente você que é muito nesse campo político, né, de ser um líder dos técnicos de segurança, é mais exigente.
a discórdia que existe na nossa área, né? Marquinho, se principalmente os técnicos de segurança do trabalho fossem unidos, nós somos uma força muito grande, Marquinho. Nós somos uma força, mas nós somos muito desunidos. Como são desunidos, também os engenheiros de segurança do trabalho, eu acho que é até pior. E como agora, infelizmente, Marquinho, os médicos que eram tão unidos começaram a também ficar desunidos, haja vista a evidência na última eleição da ANANT. Muito, muito triste isso. Mas, Marquinho, então, a gente pensava lá em sempre quando essas comissões vierem aqui em São Paulo se reunir na Faculdade de Saúde Pública, porque esse movimento, Marquinho, era liderado pelo professor doutor Diogo Pupo Nogueira, que era também professor lá gestor da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo. Mas aí a gente conseguiu vencendo uma grande dificuldade, porque no início, Marquinho, as matérias, vamos dizer assim, mais administrativas ou de gestão, elas seriam únicas, seriam assistidas por técnicos, engenheiros e médicos. Mas isso não ocorreu por causa do Barbosa Teixeira, que Deus o tenha no céu, né? É uma grande pessoa. Ele invocou com os médicos e falou assim: olha, se médico estudar junto com engenheiro, eu não quero saber disso. Implicou com a denominação da disciplina epidemiologia epidemiologia é questão de médico, esse termo não é para engenheiro. Aí começamos a convencer ele, mudamos o nome da disciplina, que é a mesma coisa, transformando epidemiologia do trabalho em doenças do trabalho, e aí ele aceitou, mas não aceitou que os cursos fossem juntos, né? Mas aí o primeiro curso de engenheiro ocorre lá na Faculdade de Saúde Pública, né, e de Médicos, né? O segundo lá, isso em março de 1973. E o de técnico de segurança na própria Fundacentro, né? Mas aí surgiu um grande problema, outro grande problema, Marquinhos, que foi aonde iriam estudar esses alunos e quem iria dar as aulas. Porque a maioria da literatura, Marquinhos, não é como de hoje, nós temos vários títulos de livro muito bons, feitos por vários autores muito conhecedores, mas naquela época não existia quase nada, né? Então, como nós estamos, aquela equipe foi impingida de fazer as apostilas. Eu, pessoalmente, que dirigi mais de 10 apostilas, né? E aí, aqueles primeiros alunos tiveram um recurso de apoio, né? Em termos de filmes, naquela época existia também os slides, né? Era uma moldura de papelão com um plastiquinho que projetava, era um drama. O material vinha lá de um convênio que a Fundacentro fez com o National Safety Council, né? Uma entidade mais ou menos como a BPA, que é mantida pelo empresariado norte-americano, que cederam para a Fundacentro e se possibilitava vários filmes muito interessantes, sabe? Muito interessantes, né? E aí foram... Os primeiros cursos, Marquinho, eram subvencionados, porque o governo precisaria preparar. Inclusive, a portaria 32, que era para entrar em 1973, foi remanejada para 1975, 1976, para dar um tempo para preparar esses profissionais. O governo também estabeleceu o seguinte: para aqueles que conseguissem comprovar, e a maioria que conseguiu comprovar foram os inspetores de segurança do trabalho que tivessem mais de 5 anos em carteira de trabalho, Marquinhos, automaticamente eles passavam a serem inspetor de segurança do trabalho e, consequentemente, supervisor de segurança do trabalho. Eu, como já tinha também mais de 5 anos de atuação na área, a minha primeira titulação de engenheiro de segurança do trabalho foi por esse sistema de reconhecimento em carteira de trabalho ou por documentação advinda das empresas. Aí, então, surgiu outro problema: quem iria dar as aulas? Então, os primeiros cursos, Marquinho, foram dados por aquela equipe, né? Eu dei
quase metade dos cursos. Eu e o Diogo Pupo Nogueira viajamos quase para todo o Brasil, tentando convencer o SESI, o SENAC, as universidades federais a ministrar esses cursos, né? E eles foram sendo realizados, e aí surge a segunda geração de profissionais de segurança e saúde no trabalho. A primeira, Marquinhos, foi aquela anterior a 1972, que era daqueles autodidatas, né? E a segunda geração, então, formada naquele momento emergencial, né? Os técnicos de segurança do trabalho com 120 horas, os engenheiros e médicos com 360 horas, né? Aí a terceira geração, Marquinho, veio sobre a supervisão da Fundacentro. Os cursos passaram sobre a supervisão da Fundacentro Trabalho, então isso foi de 1976 a 1984. Como a qualidade dos cursos caiu muito, porque, inclusive, a Fundacentro não tinha recursos humanos suficientes, em termos numéricos, para fiscalizar esses cursos, acompanhar diretamente esses cursos. Então, houve uma pressão muito grande das associações que, então, se formaram, tanto de técnicos de segurança, de engenheiros e médicos, e os cursos foram paralisados. E eles, então, os engenheiros... passaram para o sistema Confiacrea, dos médicos também para o sistema dos conselhos dos médicos, né? O dos técnicos de segurança também continuaram no Ministério do Trabalho, e com uma nova leitura, esses cursos, que permanece até hoje, pessoal. Embora esses cursos fossem, a quarta geração foi a partir, então, de 1986, e até hoje, nós estamos na quarta geração, Marquinho. Eu falo mais dos engenheiros, né, de segurança do trabalho, porque não houve modificação do currículo. O conteúdo dos cursos é o mesmo lá de 1986, na área de engenharia de segurança do trabalho, né? Bom, nesse espaço de tempo, em função daquelas apostilas que eu fiz, Marquinho, surgiu o primeiro livro, né, que você mencionou, na área de segurança do trabalho, chamado Técnica de Segurança do Trabalho. Como eu era da Fundacentro, me foi muito facilitado angariar subsídio em várias empresas, fotografias, entende? Depoimentos, tem muitas fotografias, o livro, né? E num linguajar, Marquinhos, que atingiu principalmente o técnico de segurança do trabalho. E graças a Deus eu fui honrado, porque logo se esgotou a primeira edição, foram feitas várias outras repreensões, e orgulho que eu tenho de ter sido o primeiro livro, né, na área, vamos dizer assim, da segurança e da saúde do trabalho, né, que atingia tanto a nós, técnicos de segurança do trabalho, como a nós, engenheiros de segurança do trabalho, e, em parte, também os médicos do trabalho e enfermeiros do trabalho, né. Outros aspectos. Sim, pois não. Pois não. Então, é muito importante isso que você está contando para a gente, que é uma história que muitos profissionais não conhecem, não sabem nem como que foi que aconteceu a entrada nossa. Muitos já entram direto na área e não vão buscar a raiz, como que apareceu, como que foi. Vou fazer uma perguntinha para você agora. De tudo isso que você vivenciou, que você viveu, que você esteve presente, né? Que foi muito bonita a história, é muito bonito. Diz uma coisa para nós. A partir de 78, com a implantação do SESMIT, né? Qual que é a sua visão? Nós mostramos porque viemos? Foi importante? Fizemos alguma coisa? Porque hoje muitos dizem que nós somos despesa, que nós somos custo. Mas nós tivemos uma história importante. Qual que é a tua visão nesse sentido? Da área prevencionista em geral. Olha, Marquinho, mais uma vez, né? Eu posso afirmar, né, o que eu vou dizer a seguir, muito com os pés no chão, por alguns motivos, né? Primeiro, porque já fez 50 anos que a gente está na área. Eu atuei em várias atividades econômicas, né? Atuei em corpo docente,
viajei por quase todo o Brasil, acho que quase não falta nada para eu conhecer. Viajei por muitos países do mundo, sabe? Não somente como turista, mas realizando palestra, dando algumas assistências. Eu fui também consultor externo da OIT para países da América Latina e África de língua portuguesa. Isso me possibilitou também outros tipos de conhecimentos. E, Marquinho, eu posso dizer, olha, essas minhas viagens, esse meu contato, Marquinho, eu tenho visto que a segurança do trabalho do Brasil, os seus profissionais, em particular o técnico de segurança do trabalho, são assim, poderiam se tornar sinônimos de valor, de algo de tecnologia. Quando eu faço uma palestra por aí afora, Marquinhos, os caras falam, mas isso existe no Brasil? Essa é a formação. Vocês têm uma formação de um técnico de segurança que na época era de 120 horas, depois aumentou, hoje é de 1.200 horas, mas isso é impossível. De engenheiro de segurança, de pós-graduação de 630 horas, eu mostro, mas... Então, eles nos valorizam tanto, né, que é algo que nós deveríamos exportar. E é a tal história, talvez por nós não conhecermos a nossa história, nós não valorizamos. E o SESM, pessoal, principalmente com os técnicos de segurança do trabalho, porque eles estão mais presentes na empresa brasileira, eles valorizaram. Pode alguém dizer que o número de acidentados é subnotificado? Mas se for agora, Marquinho, muito mais eram subnotificados no final da década de 60, o início da década de 60, aquele 1,5 milhão de acidentados do Brasil. Era muito mais, acho que era mais de 2 milhões. Então, hoje, nós atingimos aqui menos da terça parte, menos de 500 mil acidentados. E isso se deve à presença dos profissionais de segurança e saúde no trabalho, em especial o técnico de segurança no trabalho, porque ele está mais presente nas atividades econômicas, ele está mais presente no chão de fábrica, ele está mais presente naquele que realmente tem que fazer, sempre deverá fazer a segurança do trabalho, que é o supervisor, que são os líderes, nos seus vários níveis hierárquicos, entende? E isso, Marquinhos, está sendo demonstrado agora. Nós somos, infelizmente, um país que é pobre em educação, pobre em disciplina. Nós estamos vendo o exemplo agora do coronavírus, o pessoal não usar uma máscara, não seguir uma norma de segurança relacionada à higienização, ao distanciamento necessário. Esses problemas, Marquinho, é que o técnico de segurança do trabalho vivencia no dia a dia dentro das empresas. Eu não estou indo contra o trabalhador brasileiro, não, mas é pela sua própria cultura, aliado ao que é a cultura maior, que é do empresário brasileiro. Então, e o técnico de segurança, na maioria das vezes, tem enfrentado essa luta e tem sido vitorioso, né? E aonde estão as evidências disso, Marquinho? No decréscimo do número de acidentes. Queiram ou não queiram, isso é devido ao SESMIT. É devido que, como às vezes a educação não tem qualidade, né? Porque não há um controle, infelizmente, por parte de vocês não existe. O que é necessário, que deveria existir ontem, e ainda não existe, o Conselho Federal dos Técnicos de Segurança do Trabalho, que poderia, embora eles não pudessem ter ingerência direta nesses cursos de formação de técnico, mas indiretamente, criando pré-requisito em termos de qualidade, criando pré-requisito para se ter o registro, a certificação para atuar em técnico de segurança. Então, a escola, você pode dar o diploma, mas nós não vamos dar o quê? O certificado, a carteirinha para que ele possa exercer os seus direitos profissionais, entende? Então, um outro ponto de vista, Marquinhos, muito importante, que eu já disse que eu posso lhe ajudar o máximo possível dentro do meu potencial, é nós zelarmos, darmos exemplo, Marquinhos, sobre a qualidade dos cursos, né?
O curso tem que ter um conteúdo programático mais genérico, né? Mas nós deveríamos dar continuidade, Marquinho, talvez através de convênios, né? com entidades, né? de ensino ou com entidades empresariais, de fazer cursos de especialização para o técnico de segurança do trabalho. Qual é a necessidade da empresa? Ela tem necessidade de ter um técnico de segurança do trabalho mais especializado na indústria metalúrgica, mais na área de energia elétrica, mais na área de saneamento, mais na área de construção, que é tão ainda carente. Então, vamos elaborar curso de especialização bastante prático, de gestão, inclusive, para o técnico de segurança, eliminaram, a meu ver, uma sua grande deficiência, né? Não saber ainda atuar no estratégico, não saber ainda conversar corretamente com aquele que tem poder de decisão das empresas, atuando no estratégico. Há um bom encaminhamento de uma reunião para atingir os propósitos que está se querendo, entende? Há um problema básico, Marquinho, é um curso de especialização de gestão de pessoas para o técnico de segurança do trabalho. Um curso, inclusive, para que ele se reeduque em termos de escrever, de falar, entendeu? Porque essa é uma grande ferramenta nossa, né? Imagina o Marquinhos não saber se comunicar e falar, como é que ele poderia estar agora na presidência do nosso valoroso Sintesp, né? Então, Marquinhos, são coisas que a sua luta é muito grande. E ela agora está meio encrencada por causa de todo esse cenário triste, né, que nós estamos vivenciando, né, Marquinhos? Né? Que além da crise sanitária, nós temos uma crise o quê? Uma crise social e econômica, né? Uma crise social e econômica, né? Não é verdade? A gente está na área de professores. Hoje mesmo eu vi nos periódicos, a universidade demitiu 200, outra 400, outra 500 professores. Precisamos ter cuidado com esses cursos EAD, embora eu gostei que a nova NR01 criou critérios para a realização do curso à distância, né? Porque senão nós teremos o quê? O técnico de segurança escravo, aquele que vai vender um curso e ele vai servir para todo, não vai ter direito a nenhum mais direitos autorais, né? Então isso é importante, né? Nós temos que ter cuidado. A meu ver, eu continuo vendendo a ideia que o curso de formação de técnico de segurança tem que ser presencial. Agora, esses cursos de especialização, por exemplo, nós temos um colega nosso, lá nos Cafundecos do Junto, ele precisa conhecer mais um pouquinho, lá tem um trator, ele precisa conhecer mais da questão de vibração. Como é que ele vai ficar lá? Então, nós vamos dar um curso, o Sintesp vai dar um curso com convênio com essa ou aquela instituição XYZ, um curso prático de gestão de vibração para aquele nosso técnico de segurança que está nos Cafundecos do Juda, mas lá tem um trator, tem um caminhão basculante, tem tudo, ele tem que saber a proteção, proteger a saúde daquele trabalhador que mexe com esse ou aquele veículo. Estou citando apenas um exemplo, né, Marquinhos? Tá? Verdade. Você tem que segurar essa bandeira. Uma outra bandeira que você tem que segurar, me permite, é essa sua luta, que você foi um inovador, né? É a união dos profissionais. É uma união, Marquinhos, que você luta desde a sua primeira gestão, desde o seu primeiro dia. Você sempre falou o seguinte: teremos que trabalhar unidos, né? A união é sempre vencida, não é? A união faz a força, né? Técnicos, engenheiros, e nesse momento, por uma causa única, nós não vamos ser mais chamados de técnico, engenheiro, nós vamos ser chamados de profissionais prevencionistas, né? Vamos deixar, talvez, algumas diferenças que nós temos de lado para atingir nosso objetivo. Como eu falei no início dessa preleção, que eu muito me honra, Marquinhos, se o pessoal enxergasse que se nós fôssemos unidos, nós somos uma força muito poderosa. Marquinhos, nós temos uma lei. Qual é a profissão que é regida por lei, por decreto, por resoluções, que está nas normas regulamentadoras, tudo? Nós somos muito fortes. Nenhuma profissão tem esse bruto guarda-chuva
técnico legal, e nós não sabemos valorizar, porque talvez da baixa qualidade de ensino, né, que existe, ao baixo preparo, né, certo, dos profissionais de segurança e saúde no trabalho como um todo, né, Marquinhos? Então, essa luta, trabalhar junto, você tem que segurar essa grande bandeira, certo? Grande segurar essa bandeira, certo? Você vai ter dificuldade, você sabe que tem algumas pessoas bobões aí, quadrados, né, que não entendem isso, né? Não, se vai técnico lá, não quer, se vai engenheiro lá, não quer, essas bobagens todas, né, certo, tá? Então é isso, Marquinho, tá? Viu, Leonídio? O importante ressaltar nessa sua fala é que com o número de escolas que foram se multiplicando sem nenhum controle e não fiscalizadas pelo MEC, né, pela Secretaria de Ensino, sim, começou a deturpar o ensinamento de segurança do trabalho. Certo. Muitos professores, a gente tem certeza, viu muito isso, mas a gente não tem força, porque já tentamos falar com o MEC, mas não conseguimos, porque existe um lobby muito grande das escolas, colocando professores da aula sem ter conhecimento prático da profissão. Correto. E quem não ensina direito? Então, por exemplo, você falou, no início nós tínhamos autodidatas, eram conhecedores práticos da coisa. Hoje nós temos teóricos, certo, que não passam a realidade. E aí a formação se torna muito mais complicada. E agora, com os cursos em EAD também, com as escolas que não têm aquela responsabilidade, porque se nós formos falar isso de uma maneira correta, Leonídio, nós somos um país que não tem consciência prevencionista porque foi demais de cima para baixo. Não foi feito um processo educativo, um processo de conscientização primeiro. Implanta-se e depois você vai tentar colher o fruto. Certo. Na obrigatoriedade, na fiscalização. E hoje o profissional de segurança, nós sabemos há muito tempo, você sabe muito bem, nós não somos fiscalizadores, nós não somos opressores, nós não somos fiscais, nós não somos policiais, certo. Nós somos... Muito bem. Pessoas, nós somos educadores, nós somos conscientizadores. É esse o papel nosso. Mas hoje os alunos já vêm com a mentalidade de fiscalização. Hoje você vê no local de trabalho, o cara andando com uma maquininha fotográfica, fotografando um trabalhador que está praticando uma atividade irregular e fotografa e leva, e vai lá, entrega, aí demitido por justa causa, não é feita uma consideração. Então nós vamos mudar isso daí. Eu não vejo sinceridade no momento, alguma coisa que a gente pode fazer. Você falou muito bem dos treinamentos de especialização, importantíssimo, porque as atividades têm que ser, cada um especializado, né? Por exemplo, você é especializado em construção civil, especializado em metalurgia, isso é importantíssimo. Então, para nós, vamos continuar. Uma outra pergunta que você falou, fez um comentário sobre a questão do Conselho de Classe Técnico de Segurança do Trabalho. Viu, Leonídio? Nós temos um problema nascido no início dessa profissão. Infelizmente, vieram pessoas de vários ramos de atividade. E se tornou um problema ideológico, político-ideológico. Então, a união dessa categoria é muito difícil. Então, fica difícil de você ter um conselho de classe, porque quando você vai fazer um trabalho para chegar a um denominador comum, que seria o conselho propriamente dito, temos algumas forças estranhas que atravessam o processo. Nós já tivemos lá com a porta aberta praticamente para nós, o nosso conselho, mas infelizmente complica a questão ideológica, atrapalhou muito e fica muito complicado para a gente voltar. Mas a gente vai continuar lutando, porque nós somos uma categoria prevencionista. Eu sempre falo que nós somos, a nossa profissão é um dom de Deus, certo, de preservar a vida, preservar a saúde. E nós vamos continuar, viu, Leonídio? Portanto, olha, se você faz umas considerações, pode complementar, porque eu agradeço a tua fala, foi muito importante para esclarecer a nossa categoria, que nós somos uma categoria importante e nós não podemos ser
negligentes, nós não temos que ser antiéticos, nós temos que fazer papel porque nós cuidamos da vida. E a vida não tem valor, a vida não tem troco, a vida não vende. E nós temos que trabalhar. Tá bom? Sai e procura um outro emprego. E é um trabalho que a gente tem que fazer. Marquinho, eu vou me permitir, em função do nosso excelente relacionamento, fazer algumas proposições. A primeira, Marquinho, talvez nós possamos se unir, eu vou falar até em nome das 3 classes, engenheiros, técnicos e médicos, certo? E nós criarmos assim, principalmente eu vou falar mais então em termos de engenheiros e técnicos, criar, vamos dizer assim, um nome provisório, a certificação azul. Como é que o técnico de segurança conseguiria essa certificação azul? Nome provisório, né? Certo? Não vou falar verde, porque verde lembra mais o meio ambiente, e principalmente o meu grande Palmeiras, aí os corintianos não vão querer apoiar, vai ser ruim. Então, o credenciamento azul, né? É o seguinte, Marquinhos, então, vamos supor o seguinte, um técnico de segurança que quer atuar na indústria da construção. Então, o que ele teria? Ele teria que passar inicialmente por 2 módulos. Um módulo que nós vamos chamar geral, que era sobre gestão. Aí, vários itens, atuar no estratégico, saber ler, se comunicar, habilidades humanas, etc. E o outro módulo seria módulo de especialização na segurança em canteiro de obras. Se ele fosse aprovado dentro de pré-requisitos, o Sintesp daria essa certificação azul e nós divulgaríamos para todo o Brasil, para todos os empresários. Então, o empresário, quando quisesse ter aquele que nós vamos chamar o técnico, ou a técnica de segurança, recorreria vamos dizer, ao prontuário do Sintesp. O Leonídio Francisco Ribeiro Filho, né? Ele é certificado azul, né? Para atuar na área da indústria da construção, né? Certo? Então, nós teríamos um melhor profissional. Talvez seria um primeiro passo que nós poderíamos dar. O outro passo é o seguinte, Marquinhos. Nós estamos fazendo aqui na área de engenharia de segurança do trabalho, e eu estou ficando muito feliz, envolvendo uma série de professores, num projeto. O projeto chama assim, Novo Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho com Qualidade e Inovação. Então, nós pegamos o conteúdo atualmente existente, o curso de Engenharia de Segurança, ele tem 16 disciplinas. Então, nós pegamos o conteúdo programático e submetemos à apreciação dessa equipe que foi formatada. E cada um está sugerindo. Aquele que, vamos expor, nós temos uma disciplina que chama o número 5, Prevenção e Controle em máquinas, instalações e equipamentos. Dentro dessa disciplina tem um módulo, por exemplo, proteção de máquinas. E tem um professor, então, que são especialistas. Então, eles estão opinando sobre aquele conteúdo atualmente existente e dizendo qual seria a melhor. E nós vamos propor isso depois às universidades e ao sistema Confiacreia. Então, uma universidade que realmente quer fazer um curso com qualidade, zelar pelo seu nome, o potencial dela aplicar esse novo curso vai ser muito grande, certo? Então, eu sugeriria a mesma coisa que ocorresse na área dos técnicos de segurança. Com a sua liderança e com, vamos dizer assim, abrangência, embora o Sintesp seja regional do Estado de São Paulo, mas ele tem uma influência, queira ou não, a nível nacional, porque pelo que ele tem feito, pelo seu histórico, né? Então, ele é bastante reconhecido, como eu sinto na prática, a nível nacional. Então, você poderia constituir uma equipe que pegaria o atual currículo e remodelasse também assim, um projeto de um novo curso para técnico de segurança do trabalho com inovação, entendeu? E aí você talvez pudesse ter a colaboração de esse ou aquele outro engenheiro de segurança, esse ou daquele médico do trabalho, né? Então, nós estamos fazendo reuniões online, entendeu? E a coisa está dando muito certo, viu? Muito certo, tá?
Então, é uma outra proposta que eu faço para... pelo menos você vai deixar um legado. Agora, se depois as coisas acontecerem ou não, é um outro problema, mas pelo menos dentro das suas possibilidades, né? Dentro dos seus recursos, você tentou fazer alguma coisa, que é um novo curso de técnico de segurança do trabalho, certo? Tá? Então, é uma outra sugestão para você, né? Certo? Tá? Ótimo, ótimo, Leonídio. Olha, gostaria de te agradecer imensamente por estar participando com a gente desse bate-papo aqui de Café com o Presidente, porque traz para a gente uma visão bem antiga das categorias profissionais prevencionistas, né? E a gente agora continua lutando, trabalhando em prol dos profissionais, né? Pedindo sempre a união da categoria, porque somente através da união nós vamos continuar sendo fortes. Essas alterações de normas regulamentadoras que estão aparecendo, esses profissionais vão ter que se capacitar cada vez mais, vão ter que se buscar mais conhecimento, para a gente não deixar virar aquele PGR, aquele GRO, um documento de gaveta novamente, né? Nós temos que fazer funcionar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Portanto, eu gostaria de te agradecer imensamente, viu, Leonídio? E você saiba sempre que você é o nosso amigo da segurança do trabalho, é o amigo dos técnicos de segurança, com certeza. E vai sempre ter lembrado na casa do profissional de segurança do trabalho, técnico de segurança, tá bom, Leonídio? Um grande abraço para você, tudo de bom, e força aí, vamos continuar, e vamos bater um papo esse negócio da formação, sim, continuar sempre junto. Então, meus grandes agradecimentos ao nosso Sintesp, a Sintesp TV, e em particular ao presidente Marcos Ribeiro, por ter me proporcionado esta oportunidade, né? E acho que você hoje, acho que reafirmou, né? Ratificou talvez a maior titulação que eu possa ter, né? De amigos dos técnicos de segurança do trabalho. Por isso, muito me lisonjeia, muito me deixa feliz, né? E é uma bruta vitamina. Muita gente fala, pô, você tem 80 anos, você está ainda dinâmico. E tem gente que quer se associar comigo porque eles acham que eu criei um formol especial, né? E que deixa a gente sempre motivado, sempre se reinventando, né? Mas esse formol, ele existe, sim. Por que ele existe? Por eu ter amigos como você, Marquinhos, por ter amigos, tem inúmeros técnicos de segurança do trabalho, alguns que já estão no céu, né? Que estão lá me protegendo, né? Em nome desses que estão no céu, eu cito o saudoso Álvaro Zóquio, né? Certo? E de outros engenheiros, né? Por exemplo, o Briguento Barbosa, Antônio Carlos Barbosa Teixeira, né? Que também está no céu, né? Deixa eu lembrar um nome para você importante. Deixa eu lembrar um nome para você importante que eu me senti muito bem quando eu estava fazendo um curso de supervisor de segurança do trabalho. O nosso amigo, o professor De Bruin. O Emílio De Bruin. Emílio De Bruin, posso só concluir com uma história? Posso? Você manda aqui, você não você manda. É o seguinte, eu lá na década de 60, 67, assim, 68, eu trabalhava lá na Paulista de Força e Luz, certo? E aí, na minha carteira de trabalho, eu fui lá registrado como engenheiro de prevenção de acidentes. Isso que me depois proporcionou ter aquela titulação, né, de engenheiro de segurança do trabalho pela portaria 3237. Aí a IBM foi se instalar lá em Sumaré. E ela, americana, zeladora pela prevenção de acidentes, ela convocou alguns poucos profissionais que atuavam na área para se candidatar a ser o coordenador, né, dessa nova fábrica. Eu fui lá e fui admitido. E aí passei por um exame rigoroso, que eu nunca tinha visto aqueles exames. Fiquei até com medo de fazer aqueles exames. Passei. Eles prepararam o passaporte e tudo, foi para os Estados Unidos aprender lá na matriz americana, né? Aí, nesse íntere, surgiu o seguinte... duas oportunidades. Uma
por eu ser assistente do professor Silas Fonseca Redondo, porque naquela época, Marquinho, a FEM criou o engenheiro operacional, que era um engenheiro entre o técnico de nível médio e o engenheiro pleno, de nível superior, sabe? Era um intermediário que as empresas estavam solicitando e que depois não deu certo, sabe por quê, Marquinhos? Porque eles faziam um curso complementar à noite de 2 anos e viravam engenheiro. Então, aquilo que foi previsto não existia, porque então a FIA acabou não fazendo mais esse curso. Mas aí o Silas me convidou, uma honra, falou, os meus colegas falam, Leonídio, o Silas tem uma ciumeira louca, ele te convidou, ele tem confiança em você? Tem, me convidou. Aí surge o seguinte, ele me indica, né, para eu ser um dos, queria aquele cargo de assessor do Moacir Gaia, do superintendente, e chefiar a divisão de segurança do trabalho, porque o general Gaia queria remodelar, porque ele tinha, sabe quem ele tinha na divisão de segurança do trabalho? Um major, e o major fazia segurança patrimonial e segurança militar, que não tinha nada a ver com segurança do trabalho, estou falando isso na década de 60, né? Então, eu vim de Campinas e fui fazer entrevista lá na Cardoso de Almeida, entrei naquele saguão que antecedia o gabinete do Moacir Gaia e me sentei lá, viu, Marquinhos? Me sentei lá, aí veio uma pessoa, um bonachão, que era secretário do Moacir Gaia. E ele se intitulou, eu sou o João Emílio de Bruin, e secretário, e ele falou assim, para mim, o que você está querendo? Assim mesmo, o que você está querendo aqui? Eu falei, não, eu não estou querendo nada. Apenas que eu fui convidado, e olha aqui a carta, né, para ser entrevistado pelo general Moacir Gaia. Ele falou, não, o senhor vai ter que esperar muito, porque nós estamos esperando o professor Leonídio Ribeiro. Aí eu falei para ele, mas espera um pouquinho, Leonídio Ribeiro sou eu. O João Emílio de Bruno falou, não acredito. Assim mesmo, ele falou, você é um moleque, nós pensávamos que você era uma pessoa já de mais de idade, mais de 40 anos. O professor Silas Redondo falou muito disso. Você tem artigos publicados, né? Publicado, já até foi para o exterior, faz muitas palestras, vai ser agora assistente. Não, mas eu sou, olha aqui a minha carteira de trabalho. Então, essa história, nunca mais me esqueci. Legal. Do João Emílio de Bruno. Muito bom. Certo. Depois ele estudou Direito lá na faculdade, na USP, né? Se tornou advogado, ele... aí houve uma divergência entre ele e o Gaia, ele passou a ser secretário do Instituto Brasileiro de Segurança, que foi uma entidade criada pelos dissidentes da BPA, entendeu? Então, criaram o Instituto Brasileiro, foi lá, depois aí ele chegou quase a ser uma espécie de superintendente, aí foi articulista da revista CIPA, fazendo excelentes artigos, infelizmente depois veio a falecer e que Deus o tenha no céu também. Mas foi um grande amigo meu, me ajudou muito também lá no Fundacentro, porque ele sabia todas as manobras do general Gaia, era secretário, quase secretário particular do general, sabia todas as manhas dele. Ele fala, Leonídio, quando era uma audiência, Leonídio, é melhor você voltar lá para a Rua Traipu, que lá ficou a divisão que o homem não está bem hoje. Que o general tá doutor Emílio, ele manda você prender você. Doutor Emílio, o Emílio de Bruin foi também um que ajudou muito os técnicos de segurança do trabalho também. Devemos a ele também pela luta que ele deu, que ele nos ajudou bastante também. Tá bom, Leonídio? Agradeço. O Bruin foi que saiu para uma estratégia para criar vamos dizer assim, o sindicato de vocês, sustentando a tese que vocês eram uma categoria diferenciada, né? A tese do Bruin foi essa categoria diferenciada que ganhou, né? Ele conseguiu defender essa tese e que vocês conseguiram transformar a associação num sindicato, né? Certo? Tá certo. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Tá certo. Você vai me pagar. Eu quero aquele café
lá na beira do rio Piracicaba, onde a pessoa mais querida mora, né? Que é o papai do Marco Ribeiro, né? Paizão dele, naquele rancho dele lá, espetacular lá, tá? Certo, tá? Um abração. Leonídio, Tá. muito obrigado. Tá bom? Tá. Pessoal, agradecemos aí a presença assistindo esse bate-papo com o doutor Leonídio, grande parceiro, amigo, e olha, que história maravilhosa. Portanto, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo, passe para os seus amigos e vamos multiplicar essa informação, porque informação igual essa, olha, vai ser difícil você encontrar. Um grande abraço a vocês e aí uma boa tarde.